Nós estamos entrando na época do fim de ano em que os irmãos, muitos saem de férias, vão visitar suas famílias, passear. Glória a Deus por isso, né? Mas nós precisamos entender que há um posicionamento que o Senhor está requerendo de nós para esses dias. E aí, irmão, independente de estar de férias, de estar visitando parente, de estar curtindo a praia, sei lá o quê, nós precisamos estar atentos, porque nós não vivemos de oportunidade, nós vivemos de propósito. Mas para que o propósito de Deus seja favorável às nossas vidas, nós precisamos entender que há convites que o Espírito faz para nós e que existe um tempo correto para que entremos nisso. Então, na vida cristã, nós não temos férias, nós não temos passeio, nós não temos como é que eu posso dizer? Nós não temos recesso. Não há recesso, e eu não falo isso em relação às viagens. Mas é que parece que de vez em quando a gente tem um lapso de tempo e a gente meio que pede para Deus sem pedir, paralisa aqui, Senhor, daqui a pouco eu volto. Alguém acende essa luz para mim, por favor? E isso mostra um coração que não está inteiro naquilo que Deus está fazendo. Mostra um coração que ainda é fragmentado, que ainda é fracionado. E no reino de Deus, irmãos, não pode haver coisas pelas metades. Ou você está naquilo ou você não está. Sabe, irmãos, eu acredito que isso é uma coisa pessoal minha, não está na Bíblia, pelo menos não dessa forma. Mas eu acredito que uma das coisas que mais machucam, mais cortam o coração de Deus é a indiferença dos seus filhos. Quantas vezes nós estamos em reuniões, em ajuntamentos, em turnos de oração, de adoração, e nós somos indiferentes à sua presença, indiferentes ao seu falar, indiferentes ao seu manifestar. Quantas vezes nós fazemos pirraça com Deus? Nós fazemos birra, Jaque. Nós adotamos uma postura diante do Senhor como se Ele é quem precisasse de nós. Como se Ele tivesse que nos convencer, nos adular, irmãos, para que nós nos posicionemos de uma forma que vai trazer provisão e benefício para aquilo que nós precisamos e não que Ele precisa. Sabe, e pensar isso de Deus me constrange, porque eu fico pensando, cara, Deus, o Deus, Criador dos céus e da terra, se sujeitar a insistir com a gente. Cara, que amor é esse? Que graça é essa, irmãos? Às vezes nós adotamos uma postura consciente de apatia, é pirraça espiritual, birra. Revolts, #revolts. Aí o que ele faz? Vai lá e bate na porta, cara. Meu Deus. Ele bate na porta, pastor Fábio. Às vezes você vai para o culto, cara, você fica... Eu só vou me abrir se acontecer. Ele vai... Cara, que loucura. Só que não confunda, irmãos, a misericórdia e a graça de Deus com o que deveria ser a sua atitude correta.
Todas as vezes que, conhecendo o Senhor, você precisa que Ele venha com misericórdia para te salvar, Ele está te corrigindo, não te aprovando. A misericórdia de Deus para aqueles que tiveram olhos iluminados não é, irmãos, um aperfeiçoamento, é uma correção. Cuidado! Esse amor que sobressai, essa graça que ultrapassa os limites, para nós é castigo. Porque nós já sabemos qual deveria ser a nossa posição. Isso é motivo de o exaltarmos e o glorificarmos? Sim! Mas é motivo também de nos arrependermos. E quem se arrepende é transformado. E se você se arrepende, você não continua tendo a mesma atitude pela qual você se arrependeu. Porque senão, não é arrependimento que você teve. É medo de que na próxima a misericórdia venha recheada de prejuízos. Nós precisamos entender, irmãos, que há um convite do Senhor para que nos ajustemos e não vivemos de oportunidade, mas de propósito. E porque vivemos de propósito, precisamos entrar no fluxo do Espírito quando a porta está aberta, no período em que ela está aberta para nós. Sabe, isso é jargão de pregador pentecostal. Eu ouvi isso desde quando eu me converti, irmãos. E é verdade. É verdade o fato de que Deus abre janelas no tempo para que você entre nelas. Mas é você quem precisa entrar. E se o Senhor abriu no seu propósito um espaço para que você entre e participe disso, você não pode perder, porque um dos maiores desafios que nós temos como igreja é trazer uma realidade para os nossos irmãos, para que eles compreendam que toda ansiedade que agora está perturbando a vida deles é fruto de escolhas equivocadas que eles mesmos fizeram quando Deus abriu a janela. A sua vida é medíocre por causa de você, não por causa de Deus, não por causa dos seus irmãos, mas é porque você faz pirraça e não compreende que quando tendo luz, a misericórdia vem. A resposta correta é cair de joelhos em pranto, prostrado, e ao se levantar, nunca mais ser o mesmo. Um dos maiores desafios na comunidade cristã é fazer as pessoas terem consciência de que a pressa que elas têm agora nada tem a ver com Deus. Que o culpado que faz com que agora elas estejam com pressa quando elas abriram os olhos, não tem como voltar ao tempo perdido, é Deus. Quem abriu a porta, mas foi você quem não se posicionou corretamente no tempo certo. Não é Deus. Deus é quem veio de novo, e de novo, e de novo, e de novo insistir com a gente. Sabe, irmãos, e por vezes, o que deveria demorar 1, 2, 3 anos, já passamos por esse tempo e não aconteceu. E agora, ao invés de demorar o tempo proposto pelo Senhor para que aquilo acontecesse,
o tempo não vai diminuir porque agora seus olhos se abriram. O tempo vai ficar mais longo, porque você perdeu o momento correto, onde todo o cenário havia se estabelecido para o Senhor te desenvolver naquilo que a janela abriu para fazer. Não é Deus que vai se apressar porque os seus olhos se abriram tardiamente. É você que vai se sujeitar a passar pelo dobro da dor e da espera necessária, se preciso for. É você quem se atrasou. Com 18 anos, 20 anos era para você ter ido, e você não foi com 25, talvez agora você precise esperar mais de 30. Porque quando a janela se abre, o cenário é favorável para que seus olhos se abram e você mergulhe naquilo que Deus está fazendo. Mas quando o carrinho girou, você vai ter que esperar tudo isso acontecer e você se ajustar a um cenário que não é aquele específico de Deus, para se mover naquilo que Deus havia te chamado para fazer. E graças a Deus por isso, porque corretamente não deveríamos nem mais ter a oportunidade de participar. Então, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Se os seus olhos se abriram, corre atrás do tempo, mas não pressione Deus. Quem perdeu o momento exato de entrar no propósito não foi Deus, foi você. Sabe, querido? E aí entra uma questão, e é sobre isso que eu quero falar hoje, de infantilidade versus imaturidade. Muitos temos infantilidades dentro de nós. Pode tocar pode tocar com vontade, viu, meu filho? Você entende? Nós temos muitas infantilidades dentro de nós. Alguns temos infantilidade generalizada. Deve ter alguma síndrome que nomeia isso nos nossos dias, no nosso tempo. Algum transtorno, né? Muitos temos infantilidade generalizada. Alguns de nós somos infantis em algumas coisas. Em algumas coisas não amadurecemos. Mas infantilidade significa, anote isso, necessidade de desenvolvimento. Infantilidade significa necessidade de desenvolvimento. E a infantilidade na vida espiritual é algo saudável, não é algo ruim. Porque todo mundo nasce do Espírito, criança, e precisa se desenvolver. Vocês estão aí, irmãos? O que é muito diferente de imaturidade. Porque quando nós falamos de infantilidade, nós estamos olhando do lugar da criança que precisa se desenvolver, a vida madura espiritualmente. Mas quando nós falamos de imaturidade, nós estamos olhando do lugar de madurez para o lugar de infantilidade, de onde deveríamos ter saído, mas não saímos. As duas coisas são semelhantes, mas na imaturidade eu olho com um olhar de adulto para a necessidade de desenvolvimento que eu deveria ter suprido, mas por escolhas da minha própria vida eu não me desenvolvi. Enquanto que a infantilidade é olhando dos olhos da criança espiritual para o lugar que ela precisa alcançar em Deus. Quantos estão entendendo isso? Infantilidade é quando eu olho para o que eu tenho que crescer. Imaturidade é quando eu olho para o lugar que eu já deveria ter crescido. Quando eu estou imaturo, eu olho para trás e vejo o tempo de desenvolvimento
de um ancião, mas a vida interior daquela mesma criança que começou lá atrás. Grande por fora, mas raquítico por dentro. O imaturo é alguém que, tendo tido oportunidade e recurso para se desenvolver, por resistências, enfim, por vários motivos, e tem motivos até legítimos, não cresceu. É por isso que o apóstolo Paulo, aos Coríntios, vai dizer: eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 5, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas não passam de crianças. Não tenho como olhar para uma criança, Jane, e dizer para uma criança: você deveria ser mestre. Mas eu posso dizer para a criança: você será mestre. Mas eu não posso olhar para um mestre e dizer: você ainda é uma criança. A incoerência, entende, irmãos? Não está no processo que é necessário. Não está na ligação que existe entre esses dois pontos: o homem maduro e o homem infantil espiritualmente. A questão, o problema, a negligência está em que lugar dessa ponta está e se o processo aconteceu ou não dentro de nós. Nós falamos dessas coisas com alegria, porque nós lembramos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. O seu amor é eterno. Então nós olhamos daqui para lá e falamos: cara, eu era para estar muito mais lá na frente. Não tem Quando você lê essas palavras de Paulo, do escritor aos Hebreus, não está sendo escrita com está sendo escrita como uma exortação espiritual profunda, que se dessa vez eles dessem ouvidos, os arrancaria daquela imaturidade tardia que eles já deveriam ter subjugado pela vida de comunhão, discipulado e pelo poder do Espírito que atuava no meio deles. Qual é o caminho de desenvolvimento que nos tirará da infância espiritual, no caso de alguns de nós, ou da imaturidade no problema de algum de nós? É um caminho trilhado com o auxílio do Espírito Santo, por meio do exercício da paternidade dele através do corpo, na dinâmica que nós chamamos de discipulado, que acontece na mesa da comunhão. O que tira alguém da infância, ou que sara alguém da imaturidade, é o exercício de paternidade espiritual, que é trilhada pela comunidade cristã, no discipulado, que acontece num ambiente chamado mesa da comunhão. Às vezes, irmãos, nós toleramos dentro de nós problemas de entendimento e prática e vida em áreas específicas, como se a responsabilidade fosse de alguém nos entesourar, enquanto nós não cumprimos o nosso dever de casa. Qual é a tua área de imaturidade? Qual é a tua área de infantilidade? A vida de oração? A quem você recorre? A quem você se submete? Qual é o caminho pelo qual você está recebendo paternidade espiritual nessa área da sua fragilidade? Porque o que nos tira da infância, ou nos sara, presta atenção,
da imaturidade. Sarar significa uma coisa, tirar significa outra. Porque se você é imaturo, você tem uma enfermidade dentro de você. Você não está saudável. Se você é infantil, você está saudável, precisa crescer. Mas se você já é imaturo em algo, você tem uma enfermidade espiritual, irmão. Deus não fez ninguém nascer pelo seu espírito para permanecer criança. Quanto tempo você tem de caminhada? Quais convites o Espírito já fez a você que você não deu ouvidos, ou resistiu, ou negligenciou, ou ignorou? Tudo isso são áreas de imaturidade da sua vida. Quantas coisas você sabe que você deveria estar vivendo, mas não está? Na maioria delas, irmãos, quando nós tivemos o toque do Senhor, a gente até sabia como fazer. Eu vou entrar até nessa superficialidade que eu abomino, o como das coisas. Eu vou entrar nesse jogo com vocês, porque vocês já deveriam ser mestres. Por quê? Agora você precisa de novo do como. Porque quando Deus te deu o como, respeitando a sua infância, você negligenciou. E agora de infantil, você se tornou imaturo. E nem o como que Deus falou lá atrás, quando Ele falou, você se lembra mais como é que era. Porque lá atrás Ele disse quais eram os passos, mas você não deu o crédito devido. E agora, nem mesmo os passos que Ele deu lá atrás, você consegue se lembrar mais. Tem que vir alguém te dizer como de novo. Porque quando você reconhece, mas você não cresceu, o que você precisa? Todos nós queremos algo substancial. Ah, beleza, já entendi. Me diz o que é que eu tenho que fazer na prática. Sabe por que você precisa disso? Porque você foi negligente. Porque você ignorou falar de Deus na época devida. Na época correta. E sabe qual é a notícia que eu tenho para te dar? Não sei porquê, mas essa é uma verdade que eu acredito. Para alguns de nós, Ele vai dizer como de novo. Mas para alguns de nós, irmão, Ele vai falar, se vira. Eu já te falei isso várias vezes. Ah, mas eu me esqueci. É problema seu. Eu quero isso aqui agora. Não, mas Senhor, resolve o teu BO, cara. Ah, Senhor, mas eu tenho TDAH. Presta mais atenção. Toma sua Ritalina espiritual. Porque diante de Deus nós não temos como nos posicionarmos com nenhum tipo de máscara. Diante dos homens, sim. Diante dos homens nós podemos atribuir justificativas inverdadeiras, para que eles tenham compaixão e pena de nós. Mas diante de Deus não, irmão. Diante de Deus o que é, é. Não tem como enganar o Senhor. Mas Deus, você só me falou isso 833 vezes. Não tem como. Por quê? Porque o segredo do reino de Deus, na sua formação, é a palavra de Deus. E se quando Deus está falando, você não dá a mínima, você será julgado por aquilo que Ele está falando com você. Nós achamos que a graça nos torna irresponsáveis. Mas é o contrário, a graça de Deus é que nos responsabiliza, irmão. Deus está falando, isso está ficando registrado aonde? Em você. Porque o que Deus fala te promove, mas se você é indiferente, te julga. A mesma palavra que Deus libera sobre nós, nos promove dentro do seu propósito, mas se a ignoramos, ela nos julga dentro das suas causas. Vocês estão aí, irmãos?
Essa é uma palavra para tirar você da infância ou para sarar você da imaturidade. Nós não vamos entrar em 2025, irmãos, apáticos diante do falar de Deus. Onde está o segredo da formação do seu reino? Na sua palavra. Nós não vamos ser aqui, irmãos, acometidos de uma obesidade de palavras de Deus. Não, nós não vamos pegar palavras de Deus para colocar num depósito empoeirado. Não, nós não vamos pegar palavras de Deus para ficar fazendo material de internet. Não, nós vamos pegar todas as palavras de Deus e elas vão determinar a nossa vida. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós estamos dando a nossa vida. Nós não queremos ser uma igreja diferente em Cacoal. Nós não estamos aqui para ser uma alternativa. Não é para ter um prédio cheio, ter um templo suntuoso. Nós estamos aqui para encarnar uma mensagem que Ele confiou a nós. E só se faz isso sendo alguém que corresponde ao falar. E para corresponder, eu preciso estar completamente atento. E eu queria mostrar para você uma percepção muito elementar ainda, informação. Mas que eu acredito que na medida em que a gente for conversando sobre isso, o Espírito Santo vai trazer clareza no interior de cada um de nós, a partir de Lucas capítulo 2. Porque creio que o caminho de maturidade é o caminho que leva-nos a essa consciência paterna, a tornarmos pessoas aptas a participar dessa paternidade de Deus que se dá pelo corpo. No início, como criança, eu só a recebo, mas na medida em que eu vou andando dentro dessa jornada de maturidade, eu começo a cooperar, eu começo a dar sinais, eu começo a servir os meus irmãos com isso, até que um dia, para alguns de nós, talvez não todos, alcancemos um lugar de paternidade espiritual para ajudar outros a trilharem essa jornada que nós trilhamos. E eu queria que você olhasse junto comigo para essa palavra a partir do testemunho que aconteceu no próprio Jesus. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar o caminho de amadurecimento e de paternidade espiritual. O Senhor falou comigo, irmãos, a primeira vez sobre isso que eu quero compartilhar quando eu estava viajando para a Europa. E num daqueles dias, orando pela manhã, antes de começarmos as atividades do dia, eu comecei a meditar nesse texto que eu vou compartilhar com vocês, nesses 3 textos, e o Senhor gritou alto dentro de mim o que eu quero compartilhar com vocês. E aqui no versículo 41, Lucas começa a contar uma história. Na verdade, no capítulo 2 de Lucas, ele conta uma história que só ele conta. Isso não tem nos outros evangelhos. É um olhar específico de Lucas por causa da sua a obra que tem uma missão a partir de uma, como nós já vimos aqui, de uma investigação extremamente minuciosa. Uma investigação cautelosa, uma investigação extremamente responsável da vida de Jesus, dos seus discípulos e da igreja de Jesus. E aqui, irmãos, para mim está o suprassumo do testemunho de Lucas, no capítulo 2. Essa é a essência mais bruta que poderíamos encontrar do relato de Lucas, quando ele descreve a vida de Jesus do início, desde o cântico de Simeão. Então Jesus bebê, até, irmãos, o testemunho da sua maioridade. Ou seja, quando Jesus, diante dos homens e de Deus, foi reconhecido como um homem
maduro. E eu, para não gastar muito tempo, né, irmãos, vocês sabem esse problema, esse defeito de fabricação que eu tenho, eu queria ir direto para o verso 41, quando diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pare aqui, deixe a sua Bíblia aberta para que eu explique algo e a gente possa ser mais objetivo. Há um costume entre os judeus chamado de bar mitzvah, que acontecia e acontece ainda por volta dos 12 anos de idade, entre 12 e 13 anos. Nesse costume, um menino judeu que seguia a tradição ortodoxa, a tradição conservadora do judaísmo naquela época dominante, ele era ensinado em casa e em algumas escolas que existiam, que facilitavam o processo para que ele fosse educado a partir da Torá. A Torá são 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, chamado de Pentateuco. Então, o menino, ele era ensinado diariamente, como Deuteronômio 6 vai dizer, ele tinha na sua mente, inculcada as palavras de Deus. E segundo o costume dos judeus, para verificarem se uma criança ainda era criança, ou se ela já poderia ser considerada um homem segundo aquela sociedade, era feita uma prova oral, quando ele tinha por volta dos 12 anos de idade. Ele era apresentado diante dos mestres e doutores da lei, os líderes sacerdotes daquele lugar, e ele era questionado segundo as leis de Moisés, e ele tinha que proclamá-la publicamente na reunião, responder às perguntas, citando literalmente os textos de Moisés. Ou seja, para um menino em Israel ser considerado homem, ter passado de infância para a vida adulta, eles não reconheciam a adolescência. Lá ou você é criança, ou você é um homem adulto. O critério era recitar a lei de Moisés decoradamente. Porque eles criam que para ser responsabilizado como homem diante da sociedade, a palavra de Deus tinha que guiar a sua mente. Isso é incrível? Sim ou não? Então, até aqui onde nós lemos, nós estamos diante do testemunho, provavelmente, de Lucas, mostrando que Jesus tinha passado por isso. Só que há aqui uma coisa mais picante que Lucas vai nos mostrar. Porque, a princípio, deu tudo certo, Leandro. O menino foi reconhecido. E a família alegre, festiva, dando-se por satisfeita dele ter cumprido o ritual do bar mitzvah, abro parênteses, a recitação da lei de Moisés decorada, fecho parênteses, eles voltam para casa. Mas o que significa bar mitzvah?
um ritual de passagem da infância para a vida adulta. E qual é o critério que a lei recitada deveria suprir? Investigar se um menino podia ser considerado maduro. Porque para eles, o que daria condição de alguém ser julgado por suas atitudes era ter guardado a lei. Ou seja, para eles, decorar a lei significa ser apto à maturidade. E está tudo bem. Cumprir um ritual decorado pode ser considerado maduro. É isso que acontecia, José, até o dia em que aconteceu com Jesus. Porque do dia que aconteceu com Jesus em diante, ser maduro não basta ter capacidade de recitar um livro decorado. De Jesus em diante, bar mitzvah deveria significar outra coisa. Pena que os judeus não entenderam isso. Porque quando ele cumpriu o ritual, pastor Fabinho, a família, celebrando, voltou para casa. Eu queria retomar essa leitura com vocês agora, para vocês perceberem isso comigo. Quando ele atingiu 12 anos, 42, verso 42, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Se ele tinha passado pelo bar mitzvah, ele agora era um homem. Mas Lucas, até aqui, ainda o chama de menino. Agora presta atenção. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Irmão, olha para mim. Meninos não podiam sentar entre os doutores. Esse era um costume judaico. Só podia sentar na reunião oficial, seja da sinagoga ou no templo, no cenáculo, homens que haviam sido considerados homens pelo ritual do bar mitzvah. Para nós, talvez a gente olhasse e achasse que ainda é uma criança, mas para eles, passou pelo ritual, é homem agora como qualquer outro em Israel. O que eles encontram Jesus fazendo? E acho que talvez aquilo assustou eles. Porque o bar mitzvah era os doutores fazendo as perguntas, a criança respondendo com a lei decorada. E se no final eles se dessem por satisfeitos, eles diriam, sei lá, hora aqui que nós vamos ungir você, né? Provavelmente se fosse na igreja evangélica, seria isso. Ajoelha, nós vamos ungir você. A partir de hoje, você não é mais o garoto Jesus, você é o homem Jesus. É assim que nós te veremos. Só que quando Maria e José encontram Jesus no templo, irmãos, está acontecendo uma outra coisa. Não é os doutores da lei interrogando Jesus e Jesus respondendo com a lei. É Jesus mudando o que significa ser maduro. E agora é Jesus fazendo os questionamentos. É Jesus interrogando os doutores da lei. É Jesus colocando pulga atrás das orelhas deles. Então eu queria que você prestasse atenção, irmãos, porque é muito simples o que eu quero compartilhar. Nós já temos ouvido sobre isso, eu só quero colocar isso de forma organizada aqui hoje. Primeiro, o que mostra se eu estou transicionando da infância para a vida madura é a natureza, é o tipo de perguntas que saem da minha boca. Jesus está mostrando que amadurecer não é dar respostas decoradas. Quantos irmãos aqui sabem na ponta da língua o que é necessário para crescer? Quantos de vocês já me falaram
Eu sei que eu preciso estar na mesa. Mas eu não estou. Eu já sei. Eu sei que eu preciso ser transparente, mas eu ainda tenho os meus bloqueios. Entende? Não é o que você sabe responder com a sua boca que diz o tipo de maturidade que você tem. É o tipo de pergunta que você está fazendo. Porque para eles, ser maduro era responder decoradamente, cumprir um ritual. Para Jesus, ser maduro significava uma outra coisa. E o que ele está fazendo? Ressignificando para nós o que é o processo de ser reconhecido alguém maduro. Essa é a primeira coisa, mas não é isso que eu quero dizer ainda. Segue a leitura, porque olha para onde isso vai. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência, ou melhor, no texto grego, sabedoria, da sua sabedoria e das suas respostas. Você consegue entender que é um processo crescente? Ele os interrogava, os questionava, os ouvia. E ao ouvir, ele começou a dialogar a partir das perguntas que ele mesmo fez. Eles respondiam, ele os questionava. Eles insistiam, ele dizia o que ele pensava. E quando ele dizia o que ele pensava, eles falavam: meu Deus do céu, de onde saiu esse monstro? Você está conseguindo entender? Mas calma, não é aí que eu quero chegar, irmão. Porque diz assim, verso 48: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Opa, parece que eles acharam que no bar mitzvah, na cerimônia, o menino tinha virado homem. Mas agora, quando eles retornam à procura de um menino perdido, eles encontram um homem de verdade. Meu Deus do céu, o que aconteceu com Jesus? O que ele se tornou? Porque maravilhados significa êxtase. Quando Maria e José encontram o menino que eles tinham deixado e que agora não era mais um menino, surge um impacto. Meu Deus! Mas quando ele tinha respondido os questionamentos da lei no bar mitzvah, eles acharam que ia levar um menino de volta para casa. Porque saber dar explicações, reproduções, técnicas de rituais religiosos não faz ninguém maduro, irmão. Eu posso te dar aqui um regimento interno do Tameon, o estatuto do Tameon, e você saber todas as leis, todos os parágrafos do que é ser Tameon, e ainda assim, todos olharem para você e verem uma criança, um menino, uma menina, espiritualmente falando. E aí, olha como essa história vai se desdobrar, porque daí quando eles maravilhados, Daniel, isso me impacta, porque eles ficam maravilhados, mas a alma humana ainda está gritando. Então a primeira coisa que eles vão dizer é: filho, por que fizeste assim conosco? Se fosse a minha mãe, irmão, que eu tivesse dado um pinote dela, escapado no meio da multidão, e 5 dias perdido no mínimo, para ela me encontrar, ela não ia falar: filho, por que fizeste isso conosco? Ela ia falar algumas outras coisinhas, só que antes de dizer qualquer coisa, Maria e José ficaram maravilhados com quem eles encontraram. Então ali não é mais só a mãe perguntando algo para o seu filho, é a mãe perguntando algo para um homem maduro que é filho dela. Porque uma criança
não seria subjugada como se ela tivesse protagonismo na situação. Maria estaria desesperada dizendo: filho, que bom que eu te achei, meu Deus, eu estava desesperada, achei que nunca mais eu ia te ver no meio dessa multidão, porque é assim que toda mãe reagiria a um menino perdido. Mas quando ela chega ali, ela chega diante de um homem que, através da sua autoridade, do conhecimento que ele tem de Deus, ele está fazendo constranger toda a liderança da sua religião, irmãos. E não é porque Jesus é mal educado, é porque ele é profundamente maduro. Jesus não está sendo grosseiro com esses homens, porque eles ficaram também maravilhados com a sua sabedoria e com as suas respostas. Jesus estava dizendo coisas que a interpretação exterior da lei não era capaz de dar aquele tipo de mentalidade a alguém. Eles estavam espantados. Como é que esse menino, que até agora há pouco era menino, agora ele está nos questionando coisas e nos fazendo pensar em coisas que nós nunca pensamos na nossa vida. E assim, irmãos, ele estava ali só com a ralé, no meio dos doutores da lei. Ali não era crente meia boca, irmão. Ali era quem dizia o que significava cada coisa. Olhe para mim, cuidado, porque muito da igreja evangélica ensina-nos que ser alguém maduro e que tem autoridade é saber explicar detalhadamente todas as coisas. Cuidado. É para os doutores da lei. São juízes. São os magistrados daquela religião, irmão. Que Jesus está explicando coisas que eles deveriam ser os mestres. Cuidado, ser maduro não é saber explicar cada vírgula. Não é saber dizer o significado de cada palavra da Bíblia. Isso é ser estudioso. O que é muito distante de ser maduro. Ser maduro é o quanto isso que você busca afeta o seu testemunho e a sua vida diariamente, na hora de fazer escolhas e reagir às coisas da vida. E aí o texto continua, Leandro. E agora nós estamos chegando na parte que mais me importa. Porque ela diz: teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Aqui não é mais um menino falando. Aqui é o Filho de Deus mostrando o caminho, a jornada espiritual de maturidade que todo filho de Deus, a exemplo dele, deveria passar, fazer, deveria alcançar no Senhor. Por que me procuráveis? E aí ele continua: não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu Pai? O que é ser maduro? Jesus está dizendo: é estar na casa do meu Pai. E sabe fazendo o quê? Cuidando dos seus negócios. Porque em outra tradução, em outros manuscritos base para traduções diferentes, há textos que dizem: não sabíeis que eu deveria estar cuidando das coisas ou dos negócios do meu Pai? Porque esse texto, ele diz estar na casa do meu Pai, dá-nos a impressão de que Jesus está falando de uma geografia, mas o texto não mostra, não aponta para geografia, e sim para sentido. A palavra grega mostra o sentido e não o lugar em si. Jesus está dizendo que quem amadureceu está virado, está mirado para a casa do Pai. Ou seja, isso mostra interesse, isso mostra propósito. A casa do Pai é a bússola de quem cresceu.
Jesus não está falando apenas do templo de Jerusalém. Ele está mostrando o que está por trás daquela edificação. A vontade de Deus, irmãos. Um homem maduro não vai mais com o comboio na hora que o comboio vai. Ele não se dá por satisfeito quando ele cumpre as obrigações da lei, quando ele faz os rituais cerimoniais. Um homem maduro, ele é guiado por uma bússola, a vontade de Deus. Jesus está mudando o que é bar mitzvah. Bar mitzvah não tem a ver com decorar a lei. Para ele, tem a ver com uma nova bússola, guiando a sua história, a sua vida, a saber, a vontade de Deus. Aí, cara, começa a jornada de alguém que amadureceu. É aí que começa, Regis. Não é aí que termina, irmão. É aí que começa a jornada de alguém que foi considerado maduro por Deus. É quando ele olha para você e pode dizer: amadureceu. Como você sabe, Deus, que amadureceu? Porque agora a minha vontade é a vontade dele. Ele está vivendo para fazer minha vontade. Não, mas não é só recitar a lei, não. Tem um monte de gente que recita a lei, mas vive para si mesmo. Vai para onde quer, compra o que quer, age como quer, fala o que quer. E depois, procura saber o que é que Deus pensa sobre isso. Jesus não. Ué? Vocês me trouxeram aqui para quê? Vocês não entenderam que chegou a hora de saber se eu já sou homem? Como é que vocês me procuravam? Onde é que alguém que é homem deveria estar? Onde é que um homem de verdade diante de Deus deveria estar? Se não ocupado em gastar a sua vida para fazer a vontade do seu Pai. Eles não compreenderam as palavras dele. Então no verso 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Uou! Primeiro sinal de alguém que deixou de ser criança e passou a ser homem. Submissão. Porque submissão tem que ter maturidade para entrar nesse lugar. O negócio que prova maturidade. Nós estamos avançando, amém? Você é criança, você quer viver o que você quer, ponto final. Mas aí você começa a entender algumas coisas, você começa a compartilhar. Aí você começa a dizer para os irmãos: ó, estou fazendo tal coisa, viu? Estou vivendo tal coisa. Ó, que legal, irmão, Deus abençoe, glória a Deus. Ó, vai ter minha formatura. Ó, irmão, que massa. Ó, comprei uma empresa. Ó, legal. Ó, mudei de trabalho, bênção. Daqui a pouco você começa a amadurecer mais, aí começa a pensar: cara, eu preciso prestar conta para que irmãos me ajudem a julgar as coisas. Irmão, eu fiz tal coisa assim, 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 o que você acha? Não, cara, eu acho isso, tal, pá. Aí você começa a entrar num teto de desenvolvimento e você precisa fazer uma escolha, a de romper com aquele limite e deixar do lugar de prestação de contas, que já é um grande avanço, para um lugar de submissão espiritual. Submissão significa ter uma missão que está sob a autoridade de alguém. Você consegue submeter aquilo que você deseja à autoridade de alguém? Porque se você não consegue, você pode ser muitas coisas, mas submisso não. E a primeira coisa que se disse do homem Jesus, não do menino, é: e era-lhes submisso em tudo. E o interessante é que Júlio, eu acho que ele já era. O que você acha? Jesus já era, não era? Então para que diz isso?
para mostrar, para destacar que essa é a virtude de quem é maduro. Submissão. Submissão, irmãos, não é o que alguém me cobra para ser. É o que eu escolho ser até quando alguém não quer que eu seja. Tem muitos irmãos entre nós que às vezes nos procuram para dizer: ô irmão, bom, vai lá, resolve isso aí. Não, mas eu quero. Não, irmão, pelo amor de Deus, vai, some da minha frente. Ai, te apruma, macho. Fica firme, varão. Vai-te embora. Não, eu quero. Não, mas não vai mudar, está tudo certo. Vai, resolve, adianta. Não, mas eu faço questão. Então, isso não é uma coisa que você tem como resistir. O submisso é uma escolha dele ser. Não é uma escolha sua fazê-lo. Ninguém faz alguém submisso. Submissão é uma coisa que eu entendo no espírito. Eu tomo essa decisão de ser. Entende isso? Compartilhar, prestação de contas, submissão. É uma escada de desenvolvimento. Tem muita gente aqui que vive sua vida individual. E aí começou a ouvir a palavra, já começou a compartilhar. Compartilhar é dizer para o outro o que você está vivendo. É informar, o outro fica sabendo. Prestar conta é dizer o que você fez. Mas submissão é tornar o outro a autoridade do início ao fim do processo, contigo, mesmo você sendo quem vai viver aquilo. Aí, meu irmão, tem que ser maduro. Aí tem que ter o saco roxo, desculpa a expressão. Crianças não conseguem viver em submissão. Só homem maduro. Amém? Diminuíram os améns? E o texto continua dizendo: sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Não tem loucura mais constrangedora do que você andar com um discípulo submisso. Porque toda vez que ele é submisso, ele crava algo do evangelho dentro de você. Porque o submisso, ele não abençoa só a sua própria vida, ele abençoa todos que estão ao seu redor, cara. Porque ele vive um nível de evangelho que é desafiador para quem está ao redor. Isso aconteceu com a mãe de Jesus, irmão. E olha que ela convivia com Jesus. Essa mulher que limpou a bunda de Jesus, irmão. Essa mulher que deve ter vazado leite na cara de Jesus um dia, teve que passar. Mas quando Jesus se posicionou da forma como se posicionou, ela ficou impactada. Meu Deus! Essa mulher que conheceu todas as fragilidades do menino, agora estava diante de um homem, e as escolhas que ele como homem fazia, impactavam ela ao ponto dela ter que guardar no coração, sabendo que um dia, aquilo abençoaria a vida dela, de quando ele fosse para frente. E o texto vai terminar dizendo: e crescia Jesus, não mais menino, Jesus, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É aqui que começa a jornada do homem. Irmão, para ser maduro, começa assim. Isso aqui não é o fim da maturidade, é o início dela. Ser maduro é coisa séria. Porque talvez muitos de nós nos julgamos maduros, e já faz tempo, e ainda nem chegamos no início da maturidade. Vá para Lucas 19. Sabe o que vai acontecer em Lucas 19? Jesus encontra um baixinho chamado Zaqueu.
Hã? Encontrou o Rones do Tameão. Se fosse feminino, seria a Daiane, né? Cadê a Daiane? Não estou vendo a Daiane hoje aqui. Hã? Tá dodói? Ele encontra o Zaqueu. Quem Zaqueu é? Um homem rico que defraudou muitas pessoas da sua própria linhagem, por amor às coisas deste mundo. Você sabe o que é isso, irmão? Um homem rico que usurpou aqueles que eram semelhantes a ele por causa dos seus benefícios. Jesus entra na casa desse homem, toca a vida desse homem, e esse homem tem uma conversão radical, ao ponto dele colocar os seus bens agora à disposição de Jesus para resolver, fazer uma reparação dos danos que ele havia causado, mas nunca tinha passado da cabeça dele fazer aquilo, até o dia em que Jesus entrou na sua vida. Lucas começa o capítulo 19 assim, é o capítulo divisor de águas do seu evangelho. E em seguida, ele narra uma parábola que alguns chamam de parábola das 10 minas. Quantos se lembram disso? E aí ele descreve um homem poderoso, rico, um homem nobre. Ele vai para um lugar distante, mas ele deixa para ali algumas pessoas minas e segue. Depois ele volta para pegar aquilo que é dele, que ele havia deixado com estes servos. E ali, não confunda, por favor, a parábola dos talentos de Mateus com esse texto de Lucas, são coisas totalmente diferentes. E depois eu vou falar um pouco mais, mas eu quero que você se situe. Zaqueu, a parábola das 10 minas. E o que a parábola das 10 minas, o homem nobre está fazendo? Dando para os servos a sua riqueza. Quem Zaqueu era? Um homem rico que, em nome da sua riqueza, ele defraudava o povo de Deus. O que os homens que receberam as minas representavam? Eles receberam a riqueza do Senhor nobre. E aí então nós avançamos para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É quando Jesus vai ser morto, irmãos. E no versículo 41, nós chegamos ao seguinte texto, porque Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém. E qual é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Montado num jegue, mulheres e crianças com galho de árvore, gritando no meio da rua. Não tinha uma pessoa poderosa, não tinha um imperador, rei, governante lá para esperar Jesus. O rei dos reis estava fazendo a sua entrada triunfal. Tinha um bando de mulheres, uns meninos pioentos, com uns pedaços de árvore, para receber. Essa era a caravana de recepção de Jesus, cara. Montado num jegue, com os pés sujos de poeira, com a sandália nos pés. Uns discípulos, um bando de doido que ele encontrou, vindo da Galileia, lugar de gente oprimida, pobre, excluída. Essa é a cena da entrada triunfal. Zaqueu, riqueza, defraudação daqueles que deveriam ser. Amém? Parábola das 10 minas. Riqueza distribuída para que o propósito fosse cumprido. Nada. Agora ele está entrando em Jerusalém. Como? Como um pobre que se identificou com gente que não tinha nem onde cair morto. E aí então nós chegamos no verso 41. Presta atenção. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou
e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que profecia! E continua: depois de dizer isso, ao entrar em Jerusalém, 2 entradas. Entra em Jerusalém e entra no templo. Diz isso de Jerusalém. E agora olha o que vai acontecer quando ele entra no templo. Porque o templo significava a morada de Deus. A cidade de Deus. Ele diz o que ele diz. E agora ele vai mais para dentro, para o lugar onde Deus deveria habitar. E olha o que ele diz. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Como Lucas começa? Jesus sendo encontrado, depois de ter sido perdido na comitiva que voltava do ritual, no templo, a mãe dele perguntando: por que você fez isso com a gente? Ele respondendo: não é aqui que vocês deveriam me procurar? Como vocês não sabiam que eu estaria aqui? Porque o que um homem de verdade faz? Está interessado em cuidar dos negócios do Pai. Acontece o evangelho de Lucas todinho, e no último capítulo, antes de entrar nas descrições do processo da cruz, Lucas termina com Jesus entrando em Jerusalém, indo ao templo pela última vez. E sabe como termina? Ele chegando no templo e dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, que era para ser uma casa de oração, em um covil de salteadores. Zaqueu roubava, defraudando os próprios irmãos. Parábola das minas: o homem nobre toma o poder e entrega a riqueza. Para quê? Para que homens de verdade, usando a riqueza que ele lhes deu, multipliquem a riqueza para que todos conheçam seu reino. Mas isso não acontece. Então até aquilo que tem vai ser tirado. Ele entra em Jerusalém como um pobre, humilde senhor. E o que ele diz de Jerusalém? Ah, se você soubesse o que está te visitando, mas vocês não reconheceram o dia da visitação de vocês. Ele vai até a casa, porque onde tudo começou, ele vai terminar. E o que ele encontra na casa? Aqueles que se diziam ser homens, por causa da sua imaturidade, na verdade eles eram ladrões. Porque se você decide não amadurecer, você vai deixar de ser um homem maduro diante de Deus, para ser visto como um ladrão. Sabe por quê? Porque ou você está na casa do Pai, cuidando dos seus interesses, ou você vai para a casa do Pai, fazer dela a casa dos seus interesses, porque é isso que gente imatura e infantil faz. Vive para si, usa tudo ao seu redor para o seu próprio proveito, para o seu próprio benefício. Se você olha para uma criança e pergunta: você quer essa água? Ela não vai olhar para as outras ao seu redor e dizer: quem quer da minha água? Ela vai tomar a água, e se alguém se aproximar, é perigoso ela jogar a água fora para não dar água para ninguém, porque isso é uma atitude típica de criança. O que aqueles homens eram? Os servos que receberam as minas.
Mas o que eles fizeram? Ao invés de cuidar dos interesses do Pai, eles comercializaram a vontade de Deus para se entesourarem a si mesmos, defraudando a vida da nação que deveria ser o povo de Deus, para quem a revelação de Jesus, para que o Pai fosse conhecido, fosse dada naqueles dias. Mas não é suficiente ter a visitação, é necessário gente de carne e osso, que abrindo mão de si mesmo, se submete ao processo e cresce, e porque cresce, pode buscar na casa do Pai, os interesses do Pai, a vontade do Pai, mesmo que isso custe a nós mesmos. Existe um sangue exigido para que a casa de Deus seja edificada depois do sangue de Jesus. Esse sangue se chama a nossa vontade. Maturidade é um lugar apenas para gente que está disposto a entregar esse sangue no altar de Deus. Eu te dou a minha vontade, não mais eu, mas a tua vontade, Senhor. Ninguém amadurece sem renunciar à sua vontade, sem renunciar aos seus desejos. Ninguém amadurece, irmãos, sem dar-se por inteiro ao Senhor. E para concluir, eu quero que você volte, e eu estou encerrando, no versículo 11, na parábola das 10 minas. E foi aqui que tudo começou, foi aqui que Deus falou comigo. Quando ele diz: ouvindo eles estas coisas, as coisas lá de Zaqueu. Você entende que Zaqueu e a entrada de Jesus no templo são a mesma faceta da mesma história? São as várias facetas da mesma história? O homem rico no qual Jesus entra na casa para salvar, que defrauda os seus irmãos, é um testemunho do que os líderes de Israel haviam feito com a casa de Deus. Jesus está escolhendo entrar na casa desse cara. Jesus plantou aquele sicômoro dezenas de anos antes, para que ele subisse lá um dia, quando ele estivesse passando ali. Deus é soberano no seu propósito, irmãos. Por isso existe uma janela de tempo para que nós possamos entrar nisso. E ele diz: visto estar perto de Jerusalém. Por que ele propôs essa parábola? Porque estava perto de Jerusalém. O que significa isso? Jesus sabia o que iria acontecer, irmãos. Então a parábola, Zaqueu, a parábola, estão ligados ao que nós fomos ler lá na frente, na casa de Deus. É assim que se interpreta essa parábola, senão você a remove do seu contexto espiritual, do seu sentido espiritual. E ele diz, perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Eles achavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. E porque parecia para eles isso, Jesus propôs uma parábola. E essa parábola então vai lidar com essa questão. E ele diz: então, certo homem nobre partiu para uma terra distante. Alô? De quem será que ele está falando? Com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. E eu quero encerrar aqui. Irmãos, em que período nós estamos? Agora. Nesse período. E sabe qual é a ordem de Jesus para quem está numa posição
de ser reconhecido como alguém que amadureceu? Negociar. Até que ele volte. O que é negociar? Lucas 2. Cuidar dos interesses do meu Pai. E a minha pergunta para você hoje é: você é um negociante do reino de Deus? Ou você é um comerciante da Babilônia? Porque sabe por que a Babilônia foi condenada? Por se multiplicar a iniquidade dos seus comércios, não dos seus negócios. Porque quem negocia, pensa na causa, pensa no propósito. Quem comercializa, pensa em si mesmo. Porque comerciar, ou comercializar, é a forma de fazer uma operação que eu tenha lucro. Negociar é fazer uma operação para que o propósito se cumpra. No reino de Deus não se faz comércio, só se faz negócio. Mas tem muita gente usando formas parecidas, mas com coração completamente diferente. É possível estar fazendo negócios na forma, no reino de Deus, mas no coração comercializando, porque o meu interesse são os meus lucros. No reino de Deus nós não vendemos coisas. No reino de Deus nós vendemos as nossas coisas para comprar o terreno onde está enterrada a pérola de grande valor. No comércio, você negocia para ter o que o outro tem. No negócio, você negocia para o outro ter o que você já possui. Sabe por que nós negociamos no reino de Deus? Para que toda a terra conheça o Senhor Jesus Cristo. Eu queria te encorajar. Por quê, Fabinho? Porque Lucas 11, até onde nós lemos, versículo 13, mas toda a parábola é um antídoto para não chegarmos, cara, em Lucas 19, 46. Porque o que Jesus está dizendo é que esses servos que ele encontrou quando ele entrou no templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de salteadores. É porque eles estavam nas bancas, mas ao invés de negociar, escolheram comercializar o reino de Deus em prol das suas vontades. Mas a parábola é para que os servos soubessem: não negociem para si mesmos, negociem as minas que ele deu a vocês até que ele volte. Não usem o tesouro de Deus para os seus próprios benefícios, para os seus próprios interesses. Qual é o antídoto? Quem negociar até que ele volte, jamais será um ladrão lá na frente. Mas quem esconder a mina em prol de si mesmo, com medo, com ganância, com ambições próprias, um dia terá Jesus entrando na casa de Deus, que é a sua igreja, e ouvirá ele dizer: vocês transformaram a casa num covil. Quem ouviu a parábola das 10 minas tem um antídoto necessário para não ouvir Lucas 19, 46. E se eu e você não queremos ouvir, amadureçamos. E qual é o processo que nos leva à maturidade? Vivermos em prol da sua vontade. Você vai para a escola, vai para fazer a vontade do Senhor. Você vai para o trabalho, vai para fazer a vontade do Senhor. Você vai fazer faculdade, cara, vai para fazer a vontade do Senhor. Você vai se encontrar com seus amigos,
vai para fazer a vontade do Senhor. É assim que se negocia no reino de Deus. É assim que se cuida dos interesses da sua casa. É assim que se vive para a glória de Deus, meu irmão. Negociemos sem comércio, mas para a tua glória. Essa é a posição de homens e mulheres que deixaram de ser meninos e receberam um tesouro do Senhor, receberam uma mina do reino de Deus, até que Ele volte. Vamos negociar em prol do reino de Deus. Vamos fazer negócios, não comércio, negócios. Nós precisamos assumir essa postura, irmãos. Muitos de nós estamos como aqueles cambistas nas escolhas diárias. Muitos de nós estamos como tagarelas nas praças. Ao invés de construir a casa com a sua vontade, estamos roubando a casa para o nosso benefício. Mas nessa manhã, eu queria chacoalhar você no seu espírito para dizer: saia da infância, seja curado da imaturidade e se torne um negociante do reino de Deus. Tudo, absolutamente tudo é para a sua glória, para que Ele faça, para que Ele cumpra a sua vontade através de nós. E para isso, meu irmão, precisamos de graça? Sim, todos os dias. Precisamos de misericórdia? Sim, todos os dias. Mas não como correção, como empoderamento, para que Ele seja visto em nós todos os dias de nossa vida. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor comigo. Coloca seu coração diante do Senhor. Vamos lá, meu irmão. Abra sua boca, fale com o Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, e queremos submeter o nosso coração uns aos outros em amor e entrarmos nesse lugar de profunda comunhão em arrependimento, de quebrantamento sincero e de buscarmos viver para a sua vontade. Nós não queremos ser comerciantes do Senhor. Nós queremos ser negociadores do reino de Deus. Nós queremos, a exemplo de Jesus, estarmos vivendo para satisfazer os interesses do Pai, para a edificação da casa do Pai, para que essa casa seja chamada casa de oração. Senhor, nós não aceitamos que a igreja seja vista como um comércio. Nós não aceitamos que na igreja do Senhor, homens que receberam minas, Senhor, sejam exploradores, usurpadores. Nós nos levantamos contra todo tipo de impiedade, todo tipo de impureza. Nós nos levantamos, Senhor, contra todo tipo de interesse pessoal na casa de Deus. Que caiam por terra, Senhor. Esse movimento, Senhor, de Babilônia. Comércio é natural de Babilônia, Senhor. No reino de Deus, só são permitidos negócios. Nós queremos estar nesse lugar de negociar pelo propósito e não pelo interesse. Nós não estamos buscando isso. Nós queremos cooperar, Senhor, como homens e mulheres maduros, para que a tua vontade seja feita. Então, nessa manhã, Senhor, por favor, coloca-nos no trilho
de crescimento, de amadurecimento outra vez. Nós estamos nos alistando, Senhor, nesse processo de amadurecimento novamente. Leva-nos para esse lugar, Senhor, de confronto, mas de transformação. Nesse lugar, Senhor, em que nós dia a dia vamos tendo cada vez mais prazer no Senhor e na sua vontade, não em nós mesmos. Nós oramos em nome de Jesus.